Mas então, ó, o Ramos, inclusive, ele perguntou aqui: eu tenho experiência na área, mas não em automação. Poderia dar exemplos de projetos para contar uma experiência de automação? Claro, cara. O ideal de automação é tentar, principalmente no começo, aprender uma ferramenta só. Eu indico você trabalhar com JavaScript e Cypress, porque Cypress é a ferramenta mais fácil de trabalhar de longe, tá bom? Tem outro ponto, tá? Para você fazer projetos de automação, eu diria, você precisa só achar um site que seja, por exemplo, um site que você possa automatizar. Às vezes pode ser um site fake, por exemplo, tem a Sauce Labs, que ela tem uns sites que são meio fakes e você pode criar uma estrutura de automação ali. Mas ele é mais ou menos para você aprender automação, tá? Você aprender os primeiros passos com a automação. E você pode colocar isso no seu currículo que você sabe automação. E óbvio, outra coisa da hora é você tentar pegar o que você aprendeu e tentar aplicar isso para a empresa que você já trabalha. Ah, Manny, mas eles nunca me pediram isso. Não tem problema, vai lá e tenta. Ah, Manny, mas eu não tô com tempo. Cara, faz depois do trabalho. Por quê? Porque se você implementar isso no seu trabalho, você pode colocar que isso é experiência de trabalho, tá? Então, e aí você não precisa ficar falando que você trabalhou 2 meses com automação no seu trabalho atual. Não, você fala que o tempo que você tem de experiência você já está trabalhando com automação. Óbvio, você tem que aprender a fazer automação bem para poder passar na entrevista, mas não é difícil. Então, se você ainda por cima colocar no seu dia a dia de alguma forma para você poder estudar, para você poder utilizar isso no seu emprego, é bom demais. O Matheus ele falou aqui: a maioria das vagas júniors que eu vejo pede experiência em automação, só querem pagar menos? Então, cara, é assim, júnior tem que saber automação, na minha opinião. E eu vou explicar o que eu tô querendo dizer. A gente tá falando aqui, porque a gente sempre fala QA, mas eu tô falando aqui sobre vagas QA Engineer, ou um analista de QA Analyst. Não tô falando necessariamente de um cara que teste manual. Eu tô falando de um cara que ele sabe todas as etapas e todos os pilares da área de qualidade para poder trazer isso para a empresa, tá bom? E um júnior que sabe fazer isso, ele vai ganhar mais, entendeu? Então, por exemplo, uma vaga de um QA Engineer Júnior é diferente de uma vaga de tester. Porém, um QA Engineer, ele cabe numa vaga de tester também. Então é por isso que tem muita gente que às vezes fala assim, eu sou QA, tal, mas eu não tô ganhando muito bem. Aí eu falo assim, poxa, mas será que ele tá numa vaga de QA Engineer? Porque às vezes pode acontecer da empresa tá pagando mal mesmo, e às vezes pode acontecer da empresa, tipo, tá pagando pra um tester. E ele tá ali fazendo testes manuais simples, ele não tá lidando com processo, ele não tá lidando com automação, tá? Pode acontecer. Ou pode acontecer que ele tá lá ele entrou como tester, se tornou um QA Engineer lá, conseguiu transformar toda a empresa, colocar um processo de qualidade da hora, tudo, e no final das contas ele continua a ser mal pago. E isso é uma das coisas que é muito importante vocês saberem, galera. Uma das formas mais rápidas de se ganhar dinheiro dentro da área de TI, uma das formas que você consegue subir seu salário muito, muito rápido, é justamente pulando de empresa para empresa. Inclusive o nome disso é job skipping. Tô falando que isso é uma coisa que você tem que fazer ou não? Não, tô falando que isso acontece, isso é verdade. Porque quando você muda de empresa, é muito mais provável que a próxima empresa vá pagar mais do que você recebe. E óbvio, se você receber uma proposta que não cobre a que você já tem, você continua na mesma empresa. E aí você ainda por cima ganha experiência de entrevista, que é muito legal. O Richard falou aqui: falar que implementou a automação no trabalho deve causar um baita impacto no valor, no meu ponto de vista. Não somente para a empresa, quanto para o próprio QA em forma curricular. Perfeito, é exatamente isso, Richard. Perfeito, é exatamente isso, cara. Beleza. O Guilherme ele falou aqui: não deixem de se candidatar em vagas de QA que pedem alguns requisitos que você não tem. Muitas vezes nem usam todos os requisitos no dia a dia do trabalho. Inclusive, essa é a coisa mais comum de acontecer, viu, Guilherme? Não deixem de se candidatar. Vou até olhar para a câmera aqui melhorzinho. Não deixem de se candidatar, tá bom? Não importa que os requisitos que tá lá você não tem. Você vai se candidatar e se você participar da entrevista, você vai mostrar para eles o quanto que você sabe sobre os requisitos que eles pedem. Obviamente, eles às vezes pedem coisas a mais e na maioria das vezes eles não vão utilizar isso no trabalho e às vezes eles nem utilizam isso no dia a dia. O problema é que tem muito template de requisitos de job e esse tipo de template acaba sendo passado para todas as empresas. Aí tem gente que pede, eu ouço falar muito isso, que pede faculdade, que pede para eu saber 3 linguagens diferentes. Galera, não é assim, eles não estão pedindo tudo isso. Inglês, minimamente, faculdade menos ainda. Eles só colocam aquilo porque é padrão da empresa colocar aquilo para todas as vagas. Mas eles não vão achar pessoas com esse tipo de requisitos. É normal. É difícil achar essas pessoas. Uma pessoa que tem faculdade, que sabe que é bem mesmo, entende de automação, que saiba inglês. Pra que inglês? O cara não vai usar no dia a dia. A maior parte da vida, na maior parte do trabalho dele ele não vai usar. Ele vai usar só quando ele estiver codando, e codando ele consegue aprender mesmo sem saber inglês. E aí, Andrade, como que você tá, meu querido? Ó, Lume, acabei de chegar.
Estou na área e estou completamente estagnado. Sei automatizar e ensino outros QAs aqui, mas não consigo avançar para ganhar mais. Poxa, ô Andrade, cara, é assim, se você já tá no nível que você tá trabalhando como QA, você já tá ensinando outros QAs, ou seja, você tá no nível considerado aí de pleno para sênior, né? Porque você como pleno já pode começar a ensinar outras pessoas. A minha pergunta é, você tá trabalhando hoje como QA Engineer, e o que eu quero dizer com QA Engineer? QA Engineer, eu quero dizer que você faz tanto automação de testes, né? Então você trabalha com testes automatizados, mas você também trabalha, por exemplo, com teste manual, com processo, com essas coisas, ou não? Ou você só faz teste automatizado? Como que tá a sua situação? Me conta mais. Ó, processo menos, mas teste manual. Trabalho para uma consultoria, estou alocado em projetos, estou como sênior aqui, mas sinto que sou um pleno, ganho como um pleno também. Cara, olha, eu vou te dar a boa aqui, Andrade. Se você não trabalha com processo, é legal você entender bastante sobre processo ágil, tá? E como você implementa um teste, como você faz um shift left, às vezes implementar metodologia BDD é legal também, dependendo da empresa, eles veem isso com bons olhos. Esse tipo de coisa vai fazer com que você consiga vagas mais que paguem mais. E normalmente consultoria costuma pagar menos mesmo, tá? Tem uma ou outra consultoria que vai pagar um pouquinho melhor, mas normalmente a consultoria paga a base do salário, tá? Não tô falando para todas, mas a maioria. Então eu diria que você poderia começar a galgar outras vagas, cara. Dar uma olhadinha, ver outras empresas, se candidatar, participar de entrevista, ver o que estão pedindo, ver o que você tá sentindo que tá faltando. Eu acho que isso é bem importante. Para quem está iniciando em transição de carreira, em uma entrevista técnica, o que pede mais? É assim, normalmente entrevista técnica é mais uma entrevista com um desenvolvedor, ou com um coordenador de desenvolvimento, ou com um coordenador de QA, ou outro QA. Ou até mesmo, dependendo do tamanho da empresa, se for uma empresa bem pequenininha, pode até ser o CTO, ou gerente de desenvolvimento, sei lá. Mas, basicamente, cai coisa sobre automação. Não cai tanto sobre programação, cai uma coisinha ou outra, às vezes cai uma coisinha sobre SQL e tudo. Mas normalmente é automação. E aí eles vão pedir para você fazer um teste técnico, provavelmente você vai levar um teste técnico para fazer, e você vai ter que fazer uma automação, ou alguma coisa que eles pedirem ali nesse teste técnico, e normalmente é uma automação que você pode ou utilizar a ferramenta que eles estão te falando, então, por exemplo, utilize Selenium, ou Java com Selenium para fazer essa automação. Mas você pode perguntar para eles, olha, eu não sei Java com Selenium, vocês já sabiam disso quando vocês me chamaram, porque a gente falou isso na entrevista. Posso fazer, por exemplo, com a ferramenta que eu sei, que é Cypress, ou que é JavaScript com Selenium, ou Ruby com Selenium, ou C# com Playwright, tanto faz. E aí eles vão falar se sim ou se não, mas eu mandaria de qualquer forma, mesmo que eles falassem assim, a gente prefere que seja Java com Selenium. Eu tentaria fazer em Java com Selenium, até porque a base, né, que você aprende, mesmo que seja com Cypress, é a mesma. Assim, é meio chato que você vai ter que aprender umas coisas de Java se você nunca viu, mas, tipo, não é impossível. Eu já fiz isso, inclusive. Tipo, eu não sabia sobre a ferramenta, fui lá e estudei a ferramenta em 2, 3 dias. Normalmente eles acabam te dando de 5 dias a uma semana para poder entregar esse projeto, né? Depende muito da empresa. Tem empresa que às vezes o projeto é um pouquinho menor, eles pedem só 3 dias. Depende da empresa. Mas é isso, cara. Se você estiver preparado para fazer, se você já fez uma automação na sua vida, você consegue fazer basicamente a maioria de qualquer outra automação.